Bem-vindos, Duelo de Ideias, 3 temas. Vasco Cordeiro afirma que só eleições vão resolver esta questão do país. Lembram-se que Paulo Portas pediu admissão, aquela embrulhada que se passou há uns dias esta parte na República. Mira Amaral, do BIC, afirmou recentemente que o BIC abriu, nomeadamente em Ponta Delgada, porque a região atravessa uma boa situação económica. Finalmente, João Ponte, presidente da Associação de Municípios, diz que vai elaborar um plano regional de obras públicas municipais. Carlos Melo Bento, começamos por onde? Pelo princípio. Muito bem. Vamos então, Vasco Cordeiro afirma que só eleições... Esta questão, ele afirma porquê? A verdade é que as eleições é que clarificam, embora, eu devo dizer que não acho que a existência de eleições agora clarifique coisa nenhuma, porque se há uma maioria estável, o que se conseguiu estabilizar depois da crise, o Presidente da República não tem legitimidade, como Jorge Sampaio também não tinha, de provocar novas eleições, porque isto é assim, um governo, quando entra, tem um determinado período de carência, nem que as pessoas, vamos ver o que é que eles fazem, depois tem um período em que baixa a popularidade porque não consegue, as pessoas começam a pensar que afinal são todos iguais e que não faz nada, e claro que 6 meses, 1 ano não dá para mostrar o que é que um governo pode fazer. E por vezes, a meio dos mandatos, 2 anos, 2 anos e meio, há um descer de popularidade nas sondagens muito grande. Se fizer eleições naquele período, todos os governos perdem. E portanto, neste momento, fazer eleições é a mesma coisa que fazer as eleições contra o Lopes e o Portas com a dissolução que o Dr. Jorge Sampaio fez, um pouco contra a maioria que existia, que não estava instável. Penso que, eticamente, os Presidentes da República não têm o direito de proceder à dissolução da Assembleia se a maioria que está no poder não está desconjuntada. Faz erros, mas quem é que sabe se são erros, se não são erros? Só depois de uma determinada produção de atividade é que se pode saber se são erros, se não são erros. Que é o caso agora deste governo. Não sei se o ministro Vítor Gaspar, ele reconheceu que errou. Terá errado porque, certamente, já se passaram 2 anos e ele não conseguiu inverter a tendência do aumento da dívida, embora tenha conseguido alguma coisa no sentido de limpar aquelas empresas que não tinham viabilidade, mas depois não conseguiu parar a limpeza e há empresas antigas que estão a desaparecer e não deviam desaparecer. Estão a desaparecer comidas pela... O Presidente Vasco Cordeiro é o Presidente dos Açores, evidentemente que ele está a pensar... Nas cores. Nos Açores. Pois, mas e nas cores? Açores. E nas cores? Nas cores em segundo plano, porque se estivesse um governo socialista em Lisboa, ele não estava a pedir isto. Pois, é isso que eu estava a dizer. Porque havia solidariedade institucional entre eles. Neste momento, entre o governo de Lisboa e o governo dos Açores, há aquele frisson próprio dos governos que são de cores opostas, neste caso. Cores diferentes. E, portanto, seria muito mais gratificante para o governo dos Açores ter um governo socialista em Lisboa. E se o Presidente demitir o Governo, ou dissolver a Assembleia agora, é evidente que vai haver eleições e é natural que o Partido Socialista tenha uma subida importante. Isto é uma estratégia. Mas repare, é preciso também não esquecer que o Partido Socialista, a nível nacional, também defende eleições imediatas. Não sei porquê nem para quê. Porque acho que neste momento, qualquer que seja para aproveitar o furo? Mas qualquer que seja o governo vai penar. Nós dizemos aqui em São Miguel, vai penar o gadelho, passa a expressão um bocado plebeia, mas vai penar o gadelho para poder fazer alguma coisa discreta a favor da economia açoriana, portuguesa neste caso, não é? Portanto, é entrar para a fogueira, nitidamente. Seria muito mais lógico, prudente, fazer um governo de salvação nacional, só que o PS não vai nisso, não é? Claro. Porque se está na oposição a ver herder o adversário, obviamente que prefere que o adversário fique reduzido a cinzas com um colapso da política de tomada do que o contrário. O Presidente Vasco Cordeiro está fazendo a política O papel dele.
para bem da governação dele. Pois, mas há também aqui outra questão, é que Duarte Freitas... Não confundamos as pessoas com as ideologias, nem com os partidos. Quando se o Presidente Vasco Cordeiro estivesse a fazer uma coisa para benefício pessoal, evidentemente estava tudo errado. Ele está a defender institucionalmente o seu governo e, naturalmente, o partido que o apoia. E isso é diferente. É bom que nós comecemos a dignificar os políticos. Eu ouço comentários aos nossos programas, é sempre o político é o pior bicho do mundo, que são os bandidos, são por exemplo, este caso que aconteceu com o ministro Vítor Gaspar. O Vítor Gaspar demite-se do governo, aliás, não por pressão deste ou daquele, porque vai com a mulher ao supermercado e é o indivíduo que lhe cospe na cara diante da mulher. Obviamente que ninguém quer passar por isto. Ora, ninguém pode acusar também aquele indivíduo de ter enchido as algesbeiras com a política que fez. Pelo contrário, fez uma política de tal ordem antipática que as pessoas sentem vontade de lhe cuspir. Mas isto não se pode fazer. Um ministro é uma coisa impensável, porque senão ninguém quer ser ministro, a não ser um indivíduo que não se importe de ser cuspido ou deixar de ser cuspido diante da mulher. Quem é que aguenta isto? Qual é o ser humano que aguenta isto de bom grado e que aceita, por ambição de poder, sujeitar-se a uma humilhação desta ordem? Ninguém. E, portanto, nós temos que começar a respeitar os políticos, porque não há governação de um Estado ou de uma cidade, como diziam os gregos, sem os políticos. A palavra política deriva de cidade. A cidade em grego dizia-se polis. A pessoa é polida, faz política, há uma polícia para guardar a cidade. Tudo isto anda à volta da cidade porque o homem não consegue viver sozinho. O homem não sabe viver sozinho, tem que viver em sociedade. E havendo muita gente, tem que haver ordem na cidade. E a ordem, os políticos é que a dão. O Pinochet, quando fizeram a revolução no Chile, a primeira coisa que fez foi proibir a política. Claro, um disparate do tamanho, o planeta riu-se tudo durante semanas, e eles acabaram por fazer política da pior espécie, em certa medida, fora a segurança, que parece que era uma coisa conseguida. Voltando ao nosso tema, eu penso que o Presidente Vasco Cordeiro está na linha dele. Não sei se é uma linha boa para o país. Penso que não é. Eu penso que agora era o Presidente Cavaco Silva respeitar a maioria e o seu arranjo interno, porque os mercados até aprovaram isso, porque as pessoas não reagiram mal, a não ser os socialistas que começaram, como o Dr. Mário Soares, a ficar muito irritado com a história de estavam-se a ver já no poder e afinal já não vão para o poder, e portanto ficaram irritados, mas isso não é com irritação que se governam povos. Não é? Ora bem, Mira Amaral, o BIC afirmou que, passa a redundância, o BIC abriu em Ponta Delgada, nos Açores, porque a nossa região atravessa uma boa situação económica. O que é que lhe merece comentar? Bom, como eu já defendi aqui neste programa, os bancos têm a obrigação de saber mais de economia do que nós todos juntos, porque eles têm dinheiro para fazer estudos, eles têm pessoal qualificadíssimo para fazer estudos, e se alguém sabe de economia das terras, são eles. Não somos nós. Nós sabemos uns casos aqui. Poxa, então quer dizer que a nossa economia está boa. A banca sabe. E eles, para dizerem isso, querem dizer, isto quer-se traduzir nisto, está boa para nós entrarmos. Não é está boa no sentido de você estar bem e eu estar bem, não é? Está boa, a economia está boa, para nós, BIC, entrarmos nessa economia. E a entrada de um banco é, supostamente, uma coisa boa para uma economia. Não é uma coisa má. Um banco, se sente atraído por um determinado território, por uma determinada economia, é porque vê que pode tirar lucros e pode investir até a curto prazo, porque da maneira como os imóveis, pelo menos os imóveis, baixaram de preço abruptamente, porque a banca deixou de dar empréstimos, até pode haver até uma boa ocasião para negócios nesse ramo ou num ramo ligado financeiramente ao ramo da imobiliária. Eles lá saberão. Para nós é bom, é possível que sim, porque se a banca local, deixe-me fazer-lhe um exemplo que não tem nada a ver com bancas, mas que tem a ver com... Eu perdi o 4º ano do liceu, o atual 9º ano. O meu pai pôs-me na escola com 5 anos, eu sobrevivi o que pude, e a determinada altura
não consegui e baqueei no quarto. Aqueles 14 anos, enfim, não conseguia, 13, 14 anos, não conseguia acompanhar as coisas. Mas aquilo fez-me tão mal, que eu não passei férias. Eu estudei durante as férias e sábados e domingos e de semana, praticamente não fui à praia, que era uma coisa naquele tempo considerada para a nossa cidade um bocado mortal, mas quando entrei, nunca mais deixei de estar no quadro de honra das notas, mas no primeiro período. Tive grandes dificuldades com os velhos professores. Porque os velhos professores que me conheciam com um aluno de 10, 9, 10, começaram a desconfiar das notas que eu tinha. E eu tive que fazer uma guerra. Mas os professores que vieram do continente e que não me conheciam de parte nenhuma, começaram a dar notas muito altas e a considerar-me o melhor aluno da turma. E isto, parecendo que não, a banca que cá está há muito tempo já tem vícios. Já olha para as pessoas, aquele é caloteiro, aquele não paga, o outro não merece, o outro não gosta dele porque a mulher me chamou um nome qualquer, etc. E vindo um banco novo é possível que eles passem a dar notas muito altas, não é? À economia naqueles setores que a banca estudou e que entende que vale a pena. Porque a banca é que tem que estudar, isso não é o governo. O governo não tem hipótese de estudar a economia porque o governo tem objetivos diferentes da banca. A banca quer lucro. E só pode ter lucro se tiver clientes com lucro. Isto é, eu costumo dizer aos meus clientes, eu quero clientes ricos, clientes pobres não me interessam. No bom sentido, não é o poder pagar ou não poder pagar. Não, eu quero ganhar a ação para que o cliente seja rico. Não é? Para que, ganhando, só aceita as ações que entende que devem... Isso é um binómio, cliente... Mas fazer o cliente rico é uma obrigação do advogado. E mais ainda da banca, não é? Ora bem, vamos a outro tema. João Ponte, Presidente da Associação de Municípios, diz que vai avançar com a elaboração de um plano regional de obras públicas municipais. Ora bem, quando esta crise começou, em 1908, 1909, eu escrevi um artiguinho chamado Despachem-se. Isto é, a Constituição Civil começou a parar e é dos livros. Quando eu estudei economia falava-se do Roosevelt na América, a América não tocava, o governo não tocava na economia, mas a determinada altura aquilo estava tão mal, que o governo dos Estados Unidos teve que começar a fazer estradas e obras públicas para desemborrar a economia americana. Ora, isso ficou nos livros como uma boa política em tempos de graves crises financeiras. E o meu grito naquela altura do despachem-se era coordenarem as câmaras todas e o governo e começarem a fazer obras para dar emprego a esta gente, para as empresas não falirem completamente como estão a falir. Ou a ficarem insolventes, como agora se diz, mal. Mal. Mas insolvência, não? Os juristas gostam de trocar tudo para mostrarem que estão na moda e depois deixam de usar os termos portugueses antigos que toda a gente percebe e passam a usar termos modernos estrangeiros que ninguém entende e depois há uma confusão dentro e fora dos tribunais. O Dr. João Ponte, eu já disse aqui várias vezes, é um homem inteligentíssimo e com visão, e ele sabe que isto só desencalha se houver uma coordenação. Agora, estão a demorar imenso tempo, despachem-se, isso já devia estar feito, as obras já deviam estar a ser realizadas. Ele tem razão. Oxalá que as birras políticas daqueles que não são do PS e que não acompanham a política dele, que não impeçam de fazer uma obra. Há gente aí no desemprego, está-se aproximando, para alguns já chegou o fim do subsídio, para outros está-se aproximando perigosamente. Isto daqui a dias vai dar disparados. Bom, vamos aos livros. Vamos aos livros. Eu queria começar por um poema, como sempre, do grande Armando Curtis Rodrigues. Curtis Rodrigues, amigo de Fernando Pessoa, o homem do Orfeu, tem um poema que eu não consigo ler sem emocionar, mas gosto sempre de ler, porque para mim é uma obra-prima da poesia açoriana regionalista. Ele era um homem do Orfeu, portanto era um homem avançado para a sua época, mas depois regressou a São Miguel, terra que ele dizia, conhecia muito bem, ele era da terra do meu pai, de Vila Franca, que ele dizia que era uma terra que quando chegou cá com 19 anos que cheirava a sexo e a mortes. Era uma pessoa muito engraçada, meio maluca, mas de uma sensibilidade, uma coisa quase feminina. E então este poema chama-se Carta para Longe e é dirigida à filha. Maria, estimarei tua saúde e dos teus, pois a nossa ao fazer desta é boa, graças a Deus. Depois que daqui saíste, nunca mais houve alegria, que no céu da nossa vida veio a noite e foi-se o dia. Saudade é como o luar, que só de noite é que brilha, o muito que por ti choro
nem tu sabes, minha filha. A dor em que teu pai vive, basta olhar-lhe para o rosto. Envelheceu, nunca mais para nada teve gosto. O craveiro do balcão já se secou, coitadinho. Faltou-lhe a luz dos teus olhos e o modo do teu carinho. A tua cadeira baixa, lá está junto da janela, como quem ainda espera que te venhas sentar nela. Maria, manda dizer o que por lá tens passado. Triste velhice de quem não tem os seus a seu lado. Para aliviar minha dor, coração de mãe não mente. Criou um filho com amor e vive depois ausente. A bênção de Deus te cubra com amor, paz e saúde. E lembra-te que a riqueza verdadeira é a virtude. Não te esqueças do teu pai. Lembra-te sempre de mim. Adeus a Deus, que as saudades só à vista terão fim. Isto é das coisas mais bonitas que se escreveu em língua portuguesa. E para nós, povo de imigrantes, é de facto uma obra-prima e eterna. Esta carta faz sempre chorar quem a lê. Eu, pelo menos, não consigo deixar. Queria falar também desse gigante das letras, que é o Dr. Machado de Pires. É professor da nossa universidade, ele é da minha idade, portanto deve estar reformado nesta altura, numa daquelas prateleiras sagradas da universidade, e neste livro ele estuda a serenidade. Como se sabe, a serenidade foi uma invenção, no sentido de descoberta, de Vitorino Nemésio, e ele, que é o discípulo dileto de Nemésio, realmente estudar este tema é não só uma obrigação como uma virtude. E claro, ele é dono da palavra. Portanto, há pessoas que têm o dom da palavra, mas ele é dono da palavra cientificamente, estuda o seu conceito, aplica as palavras exatamente no sentido que elas devem ser usadas, não é? E é um indivíduo que conhece os Açores como ninguém dentro do campo universitário, não é? Daí que a leitura da Serenidade de Machado de Pires seja uma leitura obrigatória. Outra obra que eu trouxe hoje para falarmos é de Francisco Cota Fagundes, No Fio da Vida, uma Odisseia Açor-Americana. É sempre o mesmo tema que é impossível não ser versado por nós. É a diáspora, como se diz agora, a imigração, os imigrados e não os imigrantes. Imigrante é aquele que imigra, aquele que está imigrado chama-se imigrado, não é? Os imigrados têm uma odisseia que é desconhecida do berço, do torrão natal dos açorianos, mas que eles lá falam, conhecem a tradição dos açorianos na América, no Canadá, no Brasil, na Bermuda, se faz de uma forma. Este é um bom exemplo, é um livro que eu recomendo, cuja leitura eu recomendo e que é muito bom para, enfim, já não digo para as férias, mas para todo o ano. Palavras Revertidas, de Catarina Valadão, é uma poetisa que tem uma escrita muito bela, ainda não parou de melhorar, de livro para livro ela melhora, e eu já falei de poesia há mais, de maneira que fica um apontamento apenas para os nossos leitores. Finalmente, queria falar de um trabalho do professor Vítor Hugo Fujás, O Vulcão dos Capelinhos, Memórias 1957-2007. Vítor Hugo Fujás é do Faial. O pai era farmacêutico no Faial, penso que é uma família entre Faial e Pico. É catedrático também, neste momento, emérito da nossa universidade, porque ele é um pouco mais velho que eu e está reformado, portanto, mas não para, está sempre a trabalhar. É uma figura muito interessante porque nós estávamos no 7º ano do liceu quando se dá os Capelinhos em 57, não é? 57, 58. E ele, que era de Faial, vive fascinado pelo vulcão, conhece os grandes cientistas que naquela altura caíram como moscas no mel do vulcão dos Capelinhos, que foi uma coisa assombrosa, espetacular, vista por todas as televisões do mundo, que naquela altura eram muito poucas, mas que procuravam o espetáculo. Isto era uma coisa, ainda por cima, em terra portuguesa, portanto tinham as facilidades todas de poder, e ele transformou-se nem mais nem menos como um dos maiores vulcanólogos do mundo. É ele que cria na Universidade dos Açores um departamento de vulcanologia. Ele é o primeiro doutorado português em vulcanologia e é um cientista reconhecido internacionalmente. Ele tem muitos livros,
Eu disse-lhe que ia falar nos livros dele, ele não me recomendou este, queria recomendar outro, mas eu acho que este é que simboliza a vida dele. De 57 a 2007, ele de facto foi o maior cultor do vulcão dos Capelinhos, que enfim, foi uma sangria em terras açorianas e que, enfim, deixou uma marca para toda uma geração. Pronto, terminamos da melhor forma esta edição do LD2. Fique atento que provavelmente nas próximas edições vamos ter surpresas. Até lá!